Muito bem, nós vamos falar hoje, pode diminuir um pouco a luz aqui, para poder ficar mais visível ali. Nós escolhemos esse texto de início de Filipenses 2:9, que diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Lhe deu um nome que está acima de todo nome. A quem o apóstolo Paulo se refere? A que pessoa o apóstolo está se referindo, está falando? Que nome? É importante entender que o nome Jesus não foi exclusivo dele. Já existiam pessoas com esse nome. Você vai ver em Atos Apóstolos aparecer mais 2 pessoas com esse nome. Agora, por que então Deus escolhe o nome Jesus? Haja vista que propriamente o nome Jesus é uma referência grega. Jesus não era grego, Jesus era judeu. Agora então, por que na verdade os nomes eram escolhidos pelos seus pais, pelo pai, por exemplo, e geralmente ele trazia o nome de algum ancestral, ou o nome do seu pai. Geralmente o primeiro filho levava o nome do pai, o nome do avô, ou de alguma figura importante da sua família. Poderia, por exemplo, José ter posto o nome dele de Davi. Por quê? Porque se o reino davídico estivesse em ascensão no período em que Jesus nasceu, quem era o rei da época? Quem sabe? Era José. José era da linhagem de Davi, e em sua época, se fosse o reinado davídico, ele estaria sentado no trono. Ele seria rei. Então ele poderia ter posto o nome, ou pôr o nome dessa criança aqui, de Davi, em homenagem ao rei Davi, nosso ancestral. Mas foi preciso o anjo vir e dar o nome. Mas antes de nós falarmos do nome dele, é importante nós aprendermos o primeiro nome que veio a ser foi colocado como uma conotação de Deus, porque na verdade houve um questionamento de Moisés quanto a Deus. Pensa bem, Moisés viveu 40 anos no Egito, ele aprendeu sobre todos os deuses do Egito, sabia todos os nomes. Segundo a história, diz que quando ele entrou na sua adolescência, ele teve que fazer uma dissertação de todos os deuses existentes. E ele então pegou todos os deuses do Egito, todos os deuses dos cananeus, e havia um Deus que não tinha imagem e não tinha nome. Mas ele tinha que escrever sobre esse Deus, que era um dos escravos israelitas do Egito. A história é que ele foi até uma israelita e pergunta para ela qual o nome do seu Deus e qual é a imagem do seu Deus. Está faltando só ele. Eu preciso fazer pós-graduação e eu preciso falar sobre ele, qual é o nome dele. Diz a história que ela falou assim: eu posso te levar num lugar em que você pode entender qual é o nome dele, porque não tinha nome. Não tinha um nome. Pensa bem, chamar ele de Senhor. Senhor não é nome. Deus, existiam vários. Então diz a história que ele foi levado até um local, e naquele local havia um túmulo, e ele olhou para aquela hebreia e disse assim: você está de brincadeira? Eu quero ver quem é o seu Deus, eu quero conhecer o nome do seu Deus, você me traz um túmulo. Se você conhecer quem está enterrado aqui, então você conhece o meu Deus. Por quem está enterrado aqui? Abraão, pai de nossa fé. A história que ele chicoteou a mulher e abandonou ela ali e voltou para o Egito, porque não pôde terminar o seu estudo.
Aí depois a Bíblia vai dizendo que com 80 anos, ele está apacentando ovelhas no deserto. Ovelha que nem era dele. O homem que foi chamado de príncipe do Egito, agora estava cuidando de um rebanho que nem dele era. E uma figura chama-lhe a atenção. Põe para mim, por favor, o próximo slide. Êxodo, capítulo de número 3. Eu trouxe a Torá e eu quero ver na Torá como foi esta conversa. No meio daquela sarça que todo mundo conhece, aquela história, uma voz fala com ele. Ele disse: agora eu preciso conhecer. Ele levou 40 anos, porque Jetro falava sobre esse Deus. Jetro também não sabia o nome dele. Jetro apontava o Sinai e dizia para ele assim: aquele monte tem momento que pega fogo, os homens têm medo de subir lá. Mas por quê? Porque Deus desce naquele monte. E aquilo era curioso, e ele ficava olhando aquilo, ele queria entender aquilo. E aí, em Êxodo capítulo 3, verso 13, ele vê a sarça arde em chama, mas não se consome. Ele se aproxima e uma voz fala com ele. E ele então entende que era o Deus dos hebreus, e ele agora entendendo que ele também era um hebreu, ele sabendo ter essa ciência, essa voz conversa com ele e fala assim: ó, você vai libertar todo aquele povo que você deixou lá atrás. Ele põe um monte de objeção, todos nós conhecemos a história, e aí daqui a pouco ele vem com uma outra objeção. Você tá bom, vou lá, mas agora eu preciso terminar o estudo que lá na adolescência eu terminei. Qual o seu nome? Olha o que diz o texto, verso 13. Moisés disse a Deus: quando eu aparecer diante do povo de Israel e lhe disser: o Deus de seus ancestrais enviou-me a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que eu lhes direi? Disse Deus a Moshe, no caso Moisés. Mas preste atenção, eu estou lendo aqui o nome dele em hebraico, de Moisés em hebraico, para vocês entenderem depois as fonéticas no hebraico. Eu estava conversando com os irmãos ali, eu falei assim: nossa, não dá para entender o que está escrito aqui em cima, daqui a pouco eu vou falar o que é. Mas no hebraico, por exemplo, existe apenas 70 mil palavras. No português existem mais de 300 mil palavras. Então a gente vê que no hebraico é tudo muito resumido. Por exemplo, há momentos que existe a palavra porta, por exemplo, escrito porta, mas em uma letra apenas pode significar a porta, a letra Dalet. Não existem números no hebraico, mas toda letra é equivalente a um número. Então, juntando os números, dá-se então equivalente ao número preposto que se quer. Por exemplo, eu já falei aqui no dia, né, João viu na ilha de Páscoa o número da besta. Qual que é o número da besta? Quem sabe? 666. Não é? Como ele viu esse número? Simplesmente o fato, a visão que ele teve, ele viu uma escrita hebraica, WWW. Ele viu a letra Vav, 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 que representa o W ou V da língua portuguesa. Então ele viu lá, www. O governo do anticristo está baseado sobre este número. Informática, computação, sabe que tudo que está ali no computador são nada mais que base de cálculos matemáticos. São dados, matemática pura. As letras que aparecem ali, na verdade, no interior dele, no computador, ele entende tudo como números. Ninguém entra em nenhum site se colocar www. Você pode digitar lá: eu quero ver a casa do bolinho. Na frente vai aparecer www.casadobolinho.com ou .br.org, seja lá o que for. Mas o www está na frente.
666. Vai ter gente agora assustada para entrar na internet. Eu não entro na internet mais. Nunca mais na minha vida. Deus me livre. Cruz em credo. Não, vai ser a base do governo dele. Por exemplo, daqui agora eu posso acessar as câmeras de onde eu trabalho e ver o que o funcionário está fazendo. Através do quê? Internet. Eu posso ver no meu condomínio, ver se tem alguém mexendo lá no meu cachorrinho e na minha calopsita, já apelidado de cachorro-psita, porque aquele bicho late. Ele não cria, calopsita late. Aprendeu a latir o cachorro. Mas, pois bem, Moisés então pergunta, olha, Moisés, do hebraico, Moshe. No hebraico as palavras são sopradas. Você prestou atenção? Jesus, Yeshua, são sopradas. Nós vamos entender por que isso. As letras, elas são fonéticas assim, elas não são de palavras abertas, igual ao português, porque não existe vogal. A, E e O no hebraico não existe. É só consoante. Como entendeu ou escreveu alguma coisa que é tudo consoante? Segundo o Midrash, diz que a escrita hebraica surgiu no Sinai. Deus deu a escrita hebraica aos hebreus. Pois bem, aí ele pergunta: qual é o seu nome? Aí diz o texto: disse Deus a Moshe, Eiger, Archer, Eiger. Aquela famosa frase que nós aprendemos: eu sou o que sou. Isso é muito limitado, não é? Essa frase significa eu sou, eu serei, eu continuo sendo. Depende da frase que está sendo empregada. Então ele prossegue, na Torá aqui ele prossegue dizendo assim: e acrescentou: eis que você deve dizer ao povo de Israel, Eiger, ou seja, eu sou, ou serei, enviou-me a vocês. Além disso, Deus disse a Moshe: diga isto ao povo de Israel, Yod, Re, Vav, Re. O próprio Deus não fala qual é a fonética do seu nome. Ele simplesmente soletra. E na Torá está soletrado. Escreve o nome da letra. E depois, nas outras escritas, vem o pentagrama, aquele que a gente conhece como o nome de Deus, né? E qual é a leitura disso? Alguém sabe? É Jeová. Primeiro que no hebraico não existe J. Não existe a letra J. Quando o Império Romano viu que a religião podia dominar as pessoas e instituiu o catolicismo, o cristianismo, que depois se tornou o catolicismo, o cristianismo como a religião oficial, eles então começam o concílio entre os líderes da igreja, começam por causa do latim, o Y e o I serem semelhantes à sua fonética com o J, introduz o J para simbolizar isso aqui. Na verdade está errado. Está errado. Ela vai simbolizar aquilo que nós conhecemos como o Y, H, W, H, né? Que está aqui embaixo aqui, está vendo? O Y, referente a essa letra do outro, o H com o Re, o V ou W com o Vav, e novamente aqui o H. Lembrando que o hebraico não se lê igual ao português como nós estamos vendo aqui, olha, da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda, é o contrário. Por exemplo, aqui está transliterado já para o português, então está escrito da forma correta, mas se eu pegar a Torá original, eu vou ler assim, ó, contra cá, vou ler no contrário. Eu sou o cara doido, está lendo de trás para frente, é escrito hebraico. Ela é diferente, é a única leitura que é feita de trás para frente. Pois bem, então Deus se apresenta a ele dessa forma. Pode passar o próximo. Agora, em Êxodo 33, verso 12, Moisés menciona algo muito interessante. Lembra que eu falei aqui para vocês guardarem a fonética do nome dele? Moshe, ou seja, Moisés. Moisés fala com Deus, dá um diálogo. Deus quer destruir todo o povo, porque o povo pecou. O povo pecou, vai destruir todo mundo, e agora de você eu vou fazer uma nova nação. Ele fala assim: não, senhor, o que vai dizer o povo aí? O senhor botou o pessoal no deserto para morrer,
Então, risco o meu nome do livro da vida. Todo mundo conhece essa história. Aí Deus disse assim: não, mas também não. Tá bom, Moisés, não vou destruir, mas eu não vou mais com vocês. O meu anjo vai com vocês. Aí Moisés entra numa briga com Deus, em conversa, né? E diz assim: se o Senhor não me revelar quem vai comigo, nós não vamos sair daqui. Moisés diz assim, verso de número 12, capítulo 33. Moisés disse a Adonai: vê, tu me disseste, faça essas pessoas se moverem. No entanto, tu não me fizeste saber quem me enviarás comigo. Mesmo assim, tu me disseste: eu o conheço pelo nome. Deus disse a Moisés: eu te conheço pelo seu nome, Moisés. O nome diz quem é a pessoa. O nome diz qual é o seu caráter. O nome diz quem é. Gilberto. O que significa Gilberto? Sei que eu pareço um modelo, sei que eu tenho um corpo escultural. Se eu não pensar assim, ninguém vai pensar. Então deixa eu pensar. Mas, por exemplo, o meu nome. O meu nome significa um refém brilhante, um refém precioso. O que Jesus fez por mim, me resgatou. Eu era refém de Satanás. Eu tinha valor para ele, ele me resgatou. E o seu nome, o que significa? Por exemplo, o nome Isaac significa riso. Por quê? Porque Sara riu quando Deus disse que ela teria um filho, ela era estéril. Riu, Isaac é riso. Então o nome diz quem é a pessoa. Moshe, do hebraico, é tirado das águas. Mas na verdade é uma versão hebraica de um nome egípcio, que significa filho de. Então, supostamente, Moisés apaga o seu segundo nome, porque representava o deus Nilo. Por exemplo, existem faraós que chamavam assim, Moshe Ra, filho do deus Ra, uma entidade egípcia. Moisés fica só com Moisés, Moshe, que significava no hebraico, sua variação, tirado das águas. Quando ele foi encontrado pela princesa, filha de Faraó, foi e tirou ele das águas. Então, por isso. Aí depois, o senhor me conhece pelo meu nome, o senhor falou. Agora eu preciso saber de fato quem é que vai com a gente. Eu preciso saber. No verso de número 19, ele vem a resposta de Deus para Moisés. E a resposta é essa: e ele respondeu: farei toda a minha bondade passar diante de você, em sua presença, e pronunciarei o nome de Adonai. E aqui que eu pego vocês, porque na João Ferreira de Almeida dá-nos a entender que Deus está falando só dele, né? Aqui na Torá, Deus está falando dele na terceira pessoa. Como é que alguém fala dele na terceira pessoa? Imagina eu conversando aqui com o James, assim: James, o Gilberto vai lá no seu escritório orar por você, como se eu não estivesse presente, né? Rogério, eu vou lá na sua casa, Rogério. Eu vou lá, e eu estou falando, eu vou lá. Agora eu vou falar de minha terceira pessoa: Rogério, eu vou na sua casa. O Gilberto vai na sua casa. Estou falando de minha terceira pessoa, como se eu não estivesse presente. É mais ou menos isso que Deus está falando com Moisés. Deus falou assim: olha, Deus falando, eu vou mostrar para você, James, qual é o nome do Senhor. Não dá a entender que existe mais uma segunda pessoa ali? Moisés, no texto anterior, não vou ler para a gente não se prender aqui, ele pede para Deus: mostra-me o teu caminho. O caminho no hebraico significa também Mashiach, Messias. Por isso que Jesus, lá no Novo Testamento, ele diz aos discípulos assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho não tem verdade, caminho não tem vida. Já pararam para prestar atenção? Ele fala de uma pessoa. Ele não fala de um caminho, que às vezes as pessoas interpretam errado. Dá a entender que ele fala de um caminho como estrada, um caminho a ser seguido. Não, ele fala de uma pessoa. Porque o caminho era conhecido para eles como Messias, alguém que iria levar eles a algum lugar. Então colocavam também como o caminho. Um dia eu vou conhecer o caminho. Não é um caminho de estrada, é uma pessoa. Então ele quer conhecer isso. Quando ele diz: olha, o meu anjo vai diante de vós, referia-se
Há alguém que estava com ele desde o princípio, mas que ainda não tinha um nome que pudesse ser lido. Então o texto vai mais adiante. Aqui vem então o Eterno pronunciando. Êxodo 34, verso 5 e verso 6. Eu vou ler para vocês aqui. Verso 5. Adonai desceu, olha aqui, Adonai desceu. Quem foi que desceu? O Senhor, Adonai, Deus, ou Elohim. Adonai desceu em uma nuvem, colocou-se perto dele e ali pronunciou o nome de Adonai. Como é que Adonai pronunciou o nome de Adonai? Davi escreveu um salmo, no salmo Davi escreve assim: disse o meu Senhor ao meu Senhor. Quantos senhores Davi tinha? Um. Mas Davi faz menção a um Messias, dizendo: Deus disse ao Messias. Por isso a expressão no salmo: disse o meu Senhor ao meu Senhor. Então vamos lá. Então o Senhor agora começa a anunciar. E Adonai passou diante dele e anunciou: Yod, Re, Vav, Re. Yod, Re, Vav, Re. Repete 2 vezes, soletrando o nome. Ele soletra isso aqui: Yod, Re, Vav, Re. Aquele tetragrama que nós vimos. O nome, até hoje, nem mesmo o maior rabino de Israel sabe dizer corretamente qual seria a verdadeira pronúncia do tetragrama. Existem algumas variações: Yahvé, Yehová, ou Yahová. Tem uma música da Alemã de Campos, tributo a Yehová, não é? Como é que é? Yehová. Uma variação. Não se sabe ao certo qual seria. Então, na língua portuguesa, alguns chamam de Jeová, Yahvé, Javé, né? Tem aqueles do cabelinho Rastafari que chamam da tribo de Já. Já viram? Já ouviram a expressão tribo de Já? Nada mais é do que a abreviação do nome do tetragrama, que eu vou apresentar para vocês agora. Próximo slide. Em Números capítulo 6, verso 27, Deus diz assim: assim porão o nome de, aqui também outra variação, Yahu, por causa dessa expressão aqui, ó. Eu já vou dizer para vocês, isso aqui é o nome do profeta Elias em hebraico. Eliyahu. Por exemplo, Mateus. Sabe como é que se escreve Mateus? Ou como é que se lê Mateus em hebraico? Matatiyahu. E qual é o significado? Presente de Deus. Qual é o significado desse nome aqui? O significado é: o Senhor é meu Deus, ou Yahu é o meu Deus. Todos os profetas, quando nasciam e era determinado que seria profeta, ele carregava o nome. Agora, onde é que vocês estão vendo uma letra do tetragrama aqui? Poderia aparecer de 2 a 3 letras do tetragrama, representava o nome de Deus. Aqui nós vemos 3: Yod, Re, Vav. Essas pontuações aqui, elas surgiram depois para dar uma alusão de que provavelmente surgisse ali uma vogal, mas na escrita atual não existe ela. É só para dar uma lembrança, para ajudar quem está aprendendo a escrita. Mas tudo bem, aqui ó. Por exemplo, essa letrinha aqui. Essa letrinha aqui chama-se Aleph. Não tem som nenhum. Não tem. Mas se você tirar ela, aqui se torna outra palavra. Então acrescenta isso aqui que não tem som nenhum. Né? Na língua portuguesa é igual mais ou menos do H, que não tem hora que ele não serve para coisa nenhuma. Mas se ele estiver no meio de algumas consoantes e vogal, ele se torna alguma palavra. Então está aqui. Havia uma promessa que Deus abençoaria o povo, a família de quem carregasse o nome dele. Vamos ver mais um nome? Próximo. Esse nome, Isaías, sua pronúncia, Yeshayahu. Olha aqui, Yeshayahu. Está vendo que é tudo soprado?
São tudo assim palavras sopradas, né? Por exemplo, a palavra Shekinah. Por exemplo, Shekinah, a sua Shekinah, está errada a pronúncia. É Shekinah, Shekinah, Shekinah. E não significa a glória de Deus, não, porque a glória é Kavod, significa que Ele está presente. Então vamos lá. Onde é que está o nome de Deus aqui? Yod, Re, Vav. Aparecendo aqui de novo. Então representa aqui também o nome de Deus no nome de Isaías, que significa ou Yahvé é a salvação, Jeová é a salvação, Senhor é a salvação. Próximo. O nome de Jesus, escrito em hebraico. Usa a letra Yod, Shin, Vav, Ain. Aqui, Yod, Shin. Se esse ponto aqui mudar para cá, ele muda o som da palavra. Ela se torna um outro. O final dela seria com M. Shin. Aqui é Shin. Então nós temos a letra Yod, Shin, Vav e Ain. Onde é que nós identificamos a variação do nome de Deus no nome de Jesus? Yod, Vav. Pronúncia: Yeshua. Yeshua. Olha aqui o nome soprando. Yeshua. Mateus capítulo 1, versos 18 ao 24. O anjo aparece para José e fala com José: Maria está grávida. Maria está grávida. E não é seu. E a Bíblia diz que ele procurou se distanciar de Maria secretamente. Por quê? Porque ele não queria envergonhá-la. Na verdade, ela teria que ser apedrejada, morta apedrejada. Engravidou, nem se casou com o rapaz e já está grávida. Então ela teria que morrer. Mas eu quero ler aqui a transliteração do hebraico, como está aqui para vocês entenderem. Diz assim: nascimento de Yeshua, o Messias, foi assim: quando sua mãe Maria estava comprometida com Yosef, ou seja, José, antes que se casassem, ela se encontrou grávida de Ruach HaKodesh, ou Ruach HaKodesh, ou seja, do Espírito. Ruach do hebraico é sopro, é vento, sopro, vento. O que foi que Deus soprou na narina de Adão? Ruach, sopro. Deus colocou sua essência dentro dele. Sua essência foi dentro dele. Todo ser humano, o salmista diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Já viu como é que é a expressão de um choro de uma criança? Ela empurra, a primeira som que sai empurrando, é um som que sai empurrado, um choro. Sai a pronúncia do tetragrama. Já viu o animal, o som que faz o animal? Por exemplo, cachorro, au, gato, miau. É tudo expressão saindo do fôlego, o vento saindo de dentro. Expressão do nome do Eterno. Por isso diz: tudo quanto tem fôlego, ou que respira, louve ao Senhor. Vamos mais para frente. Aí entra um estudo que nós chamamos de acróstico. São versos ou poesia em que as primeiras, ou as letras do começo, meio e fim, elas podem formar outras palavras. No caso aqui, um exemplo: Jesus. Mas se você escrever Jesus assim, você consegue escrever excelente, suficiente, único e salvador. São palavras que você consegue escrever dando algum sinônimo ou alguma qualidade à pessoa, ao personagem. E aqui está um exemplo: aqui está Jesus e ele escrito assim. Eu consigo escrever algumas qualidades dele. No nome de Yeshua vemos a mesma coisa. Próximo. Essa aqui está um pouco mais escura, mas eu vou dizer para vocês. É a condenação que foi dada a Jesus na cruz.
A história diz que quando Jesus foi preso, foi levado ao Sinédrio, e ali ele foi julgado. No meio do julgamento, veio o pessoal, ele curou no sábado, mas ainda não dava sentença de morte. Ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo outro, ainda não dava sentença de morte. De repente, o sumo sacerdote pergunta para Jesus: você é filho de Deus? Jesus abre a boca e diz: eu sou. O sumo sacerdote rasga sua roupa e diz: blasfêmia, condenação de morte. Como eles não podiam matar porque Roma é que governava, manda para Pilatos. Chegando para Pilatos não vê isso como condenação de morte. Então Caifás diz para Pilatos: mas ele se revoltou contra Roma. Por que ele se revoltou contra Roma? Porque ele diz que é rei dos judeus, e o nosso rei é César. Se alguém se intitulasse rei, então estava indo contra César. Isso, aí, tá bom. Então Pilatos o condena à morte e coloca esta inscrição. Quando os sacerdotes veem esta inscrição, pede para Pilatos tirar, porque eles não enxergam simplesmente o que nós vamos enxergar. O que estava escrito? Jesus de Nazaré, ou Nazareno, rei dos judeus. Escrito em hebraico, escrito em grego e escrito também em latim. Já ouviram o crucifixo? Já viu o que está escrito lá? As iniciais que estão lá no crucifixo? I. Cadê? Aqui. N. R. I. Inri. Tem aquele doidão lá do Paraná, lá, aquele doido de pedra lá. O Cristo. O Paulo. Tem aquele maluco da cabeça. Ele leva esse nome Inri. A inscrição são as primeiras letras das palavras Jesus de Nazaré, o Nazareno, rei dos judeus, em latim. Agora em hebraico. Em hebraico é Yeshua. Jesus, Nazareno, ou de Nazaré, Melech, rei. Yudim, ou Hayudim, por causa dessa letra que acrescentou aqui, Hayudim, dos judeus. Agora, se você pegar as primeiras letras desta frase, Yod, Re, Vav, Re, nós temos um tetragrama, o nome de Deus. Os judeus o condenaram à morte porque ele se fez filho de Deus. Automaticamente, quem é filho de Deus também é um Deus. Quando os judeus olharam aquilo e eles tinham essa das primeiras letras, ou de letras representarem o Eterno, quando eles viram isso, assim, tira isso aí. Muda pelo menos que ele disse que era rei dos judeus, e não que ele é rei dos judeus, porque mudaria essa conotação. Caifás, Pilatos já entendia disso, assim, não, deixa aí, está aí as duas condenações. Vocês condenaram porque ele se intitulou ser Deus, e eu condenei porque ele disse que era rei de vocês, está aí. Então, se você tirar Yod, Re, Vav, Re, você tem esse nome, Yahvé. Ou seja, em todo o tempo, Deus estava mostrando sua personalidade no nome Yeshua, ou seja, no nome Jesus. Também o nome de Deus representa algumas coisas, nós vamos ver aqui. Olha para mim, aquele que tem as três quadradinhos com escrito em hebraico. Esse. Aqui, ó. Yod, Re, Vav, Re. Repeti aqui e coloquei aqui transliterado aqui o que se referia na nossa língua portuguesa. Y, o H, o V e o H. Repetindo aqui. O nome de Jesus. Y. Essa aqui é uma junção. Isso aqui é uma junção disso aqui, desse livro aqui, Shin, e depois a gente vê o Vav, mas o Vav ele não aparece aqui como uma letra V ou uma letra W, mas na escrita ele muda o seu sentido. Ele viria uma pontuação aqui para dar uma intenção de que ele teria uma fonética diferente, para ser o nome Yeshua.
que nada mais é uma variação do nome de Josué, Yoshua, que significa Ele salva, ou Deus salva, seria isso aqui. Agora, Jesus, o nome Jesus, é um nome grego, mas era o único nome que poderia ser pronunciado e escrito em hebraico, que representaria salvação. Por isso Deus escolhe esse nome e é colocado sobre Jesus. Essa variação de escrito em hebraico, isso aqui. Mais para frente. Agora, o significado das letras. Nós temos aqui no tetragrama e outro Re, Vav, Re. Nós não vamos repetir o Re porque ele aparece duas vezes. Mas o outro significa mão. Então no hebraico, se eu quiser escrever mão, eu só coloco Yod. Se eu quiser escrever sopro de Deus, eu uso o Re, que é esse daqui. E esse aqui significa prego. Que letra que é? Vav. Vav significa o número 6, mas também significa a palavra prego. Qual é a conclusão que nós temos? O nome de Deus esteve presente em todos os momentos, até na crucificação. Jesus foi crucificado, os cravos entraram, os pregos entraram em suas mãos. Há algum texto que diz que foi no pulso. Na verdade, existe uma palavra grega para designar palma da mão e pulso. Por isso que existe essa confusão. De alguns dizem que não, o cravo entrou no pulso. Primeiro que se entrar no pulso, iria estourar toda a mão dele. A mão ia ser decepada. Vamos usar um pouco de lógica. Mas se pregasse aqui, ia rasgar também. Mas ele estava amarrado aqui, ó. Ele estava amarrado. Seus antebraços estavam amarrados, porque senão teria rasgado ele. Então foi colocado aqui, porque se furasse o pulso, morreria mais rápido. Então por aqui. Vamos ser um pouco mais inteligentes. Então essa seria a variação. Então nós estamos vendo a presença de Deus, tanto no nome quanto na crucificação. Mais para frente. Pode passar isso aí. Eu coloquei aqui com um verso, um nome que tem todo o poder. Quando Jesus estava sendo recebido aos céus, ele disse assim: olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Tudo foi colocado sobre ele. O salmista diz que Deus o exaltou acima dos anjos, colocou ele numa posição maior. Nunca ninguém se perguntou por que foi que Satanás brigou no céu? A revolta, qual foi o motivo da revolta? Segundo estudiosos judeus, dizem que houve uma briga por causa de poder. A Terra, este planeta, foi criado para Jesus e por Jesus. E diz que por ele e para ele foram criadas todas as coisas. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, ele existia. Depois o texto vai dizer assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo passou por ele. Só que acontece que Deus, depois que criou o planeta Terra, havia um único continente, um único mar. Isso, a divisão veio depois do dilúvio, mas é uma outra história. Um único continente, um único mar. A Bíblia diz que sobre pedras rodeadas andava Satanás. Ezequiel diz que no jardim, aliás, jardim vem a expressão depois, no Éden de Deus, tu estavas. Onde é que era o Éden? O Éden era aqui, na terra. Propriamente numa cidade chamada Kedar. Onde fica? No Iraque, antiga Babilônia. Deus colocou ele aqui e disse: olha, agora toma conta, porque um dia o verbo vai vir para cá como rei. No caso, o Mashiach viria como rei. Ele falou assim: negativo, sou filho igual a ele. Negativo. Satanás sabia que não podia ser igual a Deus, mas podia ser semelhante ao Mashiach. Então o que ele faz? A revolta dele é essa: subirei
e estabelecerei o meu trono acima das estrelas, ou seja, acima dos anjos. Acima dos anjos. Capítulo 12 de Apocalipse. O dragão com a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas dos céus. Ele derruba com ele terça parte dos anjos, o que nós conhecemos hoje por demônios. Agora, como é um demônio? Alguém viu um demônio? Alguém já viu um? Não. O pessoal tem uma alusão. Sabe por que o demônio transfigura, o diabo parece uma pessoa daquela forma horrorosa? Porque é o que você vai ter medo. Porque se aparecerem da forma que eles são, ninguém vai ter medo. A não ser que se apareça igual a visão de Ezequiel, né? Igual a visão de Isaías, aqueles seres esquisitos, com cabeça com 4 rostos e com 6 asas. Aí todo mundo sai correndo. Mas se o anjo aparecer assim na sua forma angelical, porque eles são anjos, só não tem mais luz. Agora existem outras variações que é para amedrontar, assustar. Por exemplo, quem acredita aqui em lobisomem? Saci Pererê, mula sem cabeça. Mas tem gente na roça que afirma que viu. Pastor, então existe? Não. Só que os demônios pegam a imagem daquilo que vai te amedrontar, ou para sustentar uma tese. E vai. Na verdade, vira um demônio. Mas não é aquela forma dele. Muito bem. Houve essa batalha então, e ele então é jogado por terra. Jesus diz lá no Novo Testamento: eu vi Satanás ser lançado por terra, como um raio. Não é? Mas aí também houve um item aqui que eu não mencionei. Lembra lá que Deus disse a Moisés que eu sou, me enviou a voz. Diga o povo que eu sou, me enviou. Né? Qual é o seu nome? Eu sou. Eu sou. Lá na frente nós vamos ver as pessoas questionando Jesus. E eles falam assim para Jesus: mestre, explica mais as coisas para nós. De onde vem tamanha sabedoria? E Jesus falou assim: eu falo aquilo que o Pai me mandou falar. O Pai? Não, peraí, Jesus. Quem é esse Pai? É ele lá em cima. Não. Todos nós somos filhos de Abraão. Se é judeu, você também é filho de Abraão. Então não vem dizer que você é melhor que nós e que seu pai é Deus. Não. Diz você: antes que Abraão nascesse, eu sou. Ele usa a mesma expressão que foi usada para Moisés lá na sarça. Antes de Abraão nascer, eu sou. Aleluia. Ele não poderia dizer assim: olha, antes de Abraão nascer eu já existia. Poderia ter dito, não. Ele toma esse prefixo. Antes dele existir, antes dele nascer, eu sou. Ele toma a personalidade divina e ele diz assim: eu sou um com ele. Como ele disse em outra ocasião aos discípulos: eu sou um com o Pai e o Pai é um comigo. Somos unidos. Sabe por que Jesus teve agonia na cruz? Sabe por que ele sofreu lá no Getsemane? Não para para pensar? Nas pregações a gente sempre memoriza o sofrimento, a dor, o chicote, a crucificação. Ele não iria suportar, por isso ele diz: passa de mim esse cálice. Não é isso a maior dor dele. A maior dor que ele estava sentindo era a separação da divindade. Porque o pecado, diz a Bíblia, que separa o homem de Deus. Quando ele se passa de mim esse cálice, ele não estava se referindo ao sofrimento, ele estava se referindo à separação. Iria um momento em que ele ia se separar de Deus. E a maior dor do homem é a separação eterna, conhecida na Bíblia como morte eterna. Pois se você morrer, se você não tiver Jesus, acabou. Condenação, morte eterna, vai ficar pela eternidade lá no inferno, seja lá onde for. Ele queria que fosse, ele não, ele como se dissesse assim: Deus, tem um jeitão para mim não me desligar.
Não viu que em todo momento que ele prega, se o meu pai enviou, o pai mandou dizer, o pai, quando vocês orarem, olha o Pai Nosso, é sempre o Pai. Na cruz ele não fala Pai. Não prestaram atenção? Lá na hora da crucificação ele não diz Pai, meu Pai, por que me desamparaste? Não, por que ele não fala? Porque há agora uma separação da divindade, está só a humanidade de Jesus. Então ele diz, Eli, o aramaico, Eli, lama sabachthani, significa Deus meu, por que me abandonou? A divindade saiu dele. Essa era a maior dor que ele sentiria, porque senão ele não poderia morrer. Diz a história judaica, porque é uma explicação que eles dão a respeito de Moisés, porque nunca encontraram o corpo de Moisés. Nunca leram o livro de Judas, quando Judas menciona sobre a briga de Satanás e o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés, e ele disse assim, e o arcanjo não ousou proferir nenhuma palavra de maldição referente a Satanás, mas disse, o Senhor te repreenda. Aquilo ali não foi uma revelação que Judas teve e escreveu. É uma história que foi passada de geração em geração. Então ele descreve. Segundo a Midrash, diz que Moisés era tão santo, tinha tanto poder de Deus em sua vida, que a alma não conseguia sair do corpo, o Espírito Santo não saía dele. Então eles sobem lá no monte, e Deus então vai preparando o enterro, é como se o anjo descesse. Mas vou dar um exemplo assim para você entender. Miguel desceu, eu vim buscar você, Moisés. Moisés assim, eu estou esperando também, porque não quer sair do corpo aqui. Vamos, Moisés, me ajuda aí, eu não sei, porque eu não sei tirar de mim, não sei sair de dentro do corpo. Então ele precisa levar. Ele leva todo o corpo. Essa expressão que tem na Bíblia. E o Senhor sepultou Moisés. Deus lá vai abrir corpo, vai enterrar corpo de alguém? Vamos parar para pensar? Porque depois, 1500 anos depois, no Monte da Transfiguração, quem é que aparece lá? Elias morreu? Elias foi transladado aos céus com o corpo. Quem é que aparece lá? Moisés e Elias. Moisés pisa na terra, que Deus prometeu que ia levar ele, só que depois você não vai pisar lá. Você não parou para pensar, falou, poxa, Deus pisou na bola, falou que ele ia lá e depois falou que ele não vai mais? Poxa vida, Deus pisa na bola, Deus volta atrás na sua promessa. Deus esperou 1500 anos depois e fez ele pisar lá na terra. E fez o Senhor, Moisés, você lembra? Você lembra naquela época lá, no monte, você pediu para eu pronunciar meu nome, pediu para ver minha glória, eu disse você que não podia ver meu rosto? Hoje você pode. Olha aqui, agora eu tenho forma corpórea humana, pode olhar, era eu que falava contigo. Foi assim o diálogo lá. Agora, o nome que está acima de todos os nomes, João 14,13, e tudo quanto pedis em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Você não vai pedir diretamente, ó Deus me dá e amém, não. É tudo no nome dele. Alguém tem que assinar a sua oração, alguém tem que assinar o seu pedido. Está lá, a gente está lá os dados estão lá rápido, às vezes expira o vale bruxa do cliente, aí o cliente vem, aí o pessoal vai lá no caixa e fala assim, não, mas não pode, senhor, não pode, mas não tem ninguém para eles, vão lá na minha sala, você velho, assina aqui. A minha assinatura valida de novo para o camarada lavar o carro, um vale que expirou. Um exemplo que eu estou dando, sua oração tem validade quando é assinada com o nome de Jesus. Tudo quando você pedir ao Pai em nome dele. Agora, já viu pessoas fazendo uma oração que parece que é um batismo? Já viu? Parece que tem 4 deuses. Eu vou fazer uma oração dessa agora para você. Tem uns doidos da cabeça, não sabe nem o que está falando. Tem, você também é assim, doidão da cabeça. Você vai orar só assim. Você ajoelha, fazer até a cena. Paulo vai preparando.
Esse é o bom menino, é a boa moça, final da noite. O grande e eterno Deus, Pai todo, Pai, você faz até o hino, Pai todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Você tenta até falar algumas coisas hebraicas. Deus, né? Elohim, Hashem, Kodesh, e vai também, vai rolando na língua, salva uma coisa. Aí daqui a pouco você fala assim, Senhor Deus, já está falando com Deus, né? Então já tem um Deus ali na história, né? Já tem um Deus sentado ouvindo você falar. Ah, Senhor Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, que o seu Espírito Santo, já está falando com o segundo Deus, né? Que o Espírito Santo, nós vemos um sentado, né? E vemos já o Espírito Santo ali, que o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, aqui já entrou o terceiro, Jesus sentado ali também, então estamos três sentados ali, né? Aí você vai terminar a sua oração, você fala assim, e eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus. Dá a impressão que tem 4 deuses. Qual era o primeiro Deus que você estava falando? Você encerrar falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai ler Bíblia, meu querido. Jesus disse, quando batizar alguém, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando pedir alguma coisa, em meu nome. Você pode mencionar Deus, você pode mencionar Jesus, você pode mencionar o Espírito Santo, mas quando você finalizar, e a minha oração, ó grande, eterno Deus e Pai, é no nome do teu Filho amado, Jesus. Não é no nome dos 3 deuses, não. Tira isso da sua cabeça. Às vezes você está orando errado. Ai, Deus não ouve. Deus está esperando você assim, olha direitinho, por favor. Vamos direcionar as coisas certas. Vamos direcionar, não é? Eu mandei uma carta para você, a irmã aqui, mas eu mando o endereço dela. Você vai receber? Nunca. Coração também não tem endereço certo. Vamos lá, Marcos 9:39. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e passa a falar mal de mim. Existia um camaradinho, ela estava falando o nome de Jesus. Você conhece? Teve uns discípulos que era sangue nos olhos, falou assim para Jesus: quer que a gente pense que cai fogo do céu e consuma eles? O senhor, rapaz, está querendo ser igual a Elias? Não, deixa ele. Ele está falando, não vai querer falar mal de mim. Você está falando bem, deixa ele. Mas está falando em nome de Jesus. Agora, já viu lá em Atos dos Apóstolos? Tinha um endemoniado lá. Tinha uns curiosos na igreja. Já viu gente curiosa na igreja? Tem bastante gente curiosa na igreja. Aí ele falou assim: eu vou lá para ver o que acontece. Tem gente, pastor, assim, que gosta de ver o forfé. Né? Culto de libertação. Quero ver o nego cair no chão. Quero ver ele estribuchar no chão. Quer ver capiúdo. Tem gente assim, os curiosos. Aí depois ele viu Paulo expulsar os demônios. Aí daqui a pouco caiu o demoniado. Tá, vamos lá. Ah, se Paulo consegue, não consegue também. Vamos lá. Em nome do Deus que Paulo prega. Demônio, você pera. Paulo a gente conhece. O Deus de Paulo a gente conhece, mas vocês quem são? Ele diz a Bíblia que deu em cima deles, rasgou a roupa deles e bateu neles. Você precisa conhecer o nome do seu Deus. Já viu gente expulsar demônio? Pastor Cida, o sangue de Jesus tem poder. Ô criatura, o sangue é para perdoar pecado. O demônio não recebe perdão. O sangue de Jesus tem poder. Joga até uma unção em cima do endemoniado. Ô criatura, olha a unção para ungir quem é santo. Tem um capiroto ali. É no nome de Jesus. É no nome dele. Vamos lá. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 4. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e a meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma reunião. Nós nos reunimos no nome dele. Já vou encerrar. Mas sabe por que Jesus disse: olha, quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles?
Sabe por quê? Nunca pararam para pensar por que Jesus chamou 12 pessoas? É lógico que tem vários significados. Primeiro é que eles é quem vão julgar, os 12 apóstolos quem vão julgar as 12 tribos de Israel. São eles que vão fazer o julgamento da tribo, né? Então precisavam de 12. Mas e também refere-se aos 12 filhos de Jacó. Mas, por exemplo, na época de Jesus, não podia fazer uma reunião, um culto, se não tivesse a presença de 10 homens. Não podia. E geralmente Jesus mandava pessoas fazer alguma coisa para ele. Geralmente ia Pedro, Tiago e João. Se você tirar os 3 e juntar os que restou, mas Jesus só tinha 10 homens. Então ele podia falar sobre o nome do Senhor, e podia pregar, podia fazer no culto. É por essa razão. Do contrário, ele não podia. Podia ter 50 mulheres, mas se não tivesse 10 homens, não podia se fazer no culto. Então Jesus quebra isso e diz assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente no meio deles. Pastor, então se eu estiver sozinho em casa, ele não vai na minha casa mais nunca, porque eu estou sozinho. Mas Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, e Ele vai enviar um outro Consolador. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo não é simplesmente uma força para casa, é o próprio Senhor, a presença dele. Próximo. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei. Paulo escreve aos Romanos e faz menção dessa história de Faraó, a história de Moisés e Faraó. Para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Como vemos que o nome de Jesus traz o nome de Deus, o nome de Deus está sendo anunciado em toda a terra. Todo mundo conhece a história de Moisés, que enviou 10 pragas sobre o Egito pelo poder do Senhor, e isso chegou a Deus. Marcos 9,37: qualquer que receber um desses meninos em meu nome. Estavam levando as crianças e os discípulos: a criançada está perturbando, tira essa casada aqui. Só criançada. Se você não recebeu uma criança em meu nome, Jesus está dizendo que são representantes dele. A mim me recebe, e qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Se recebe Jesus, você recebe Deus. João 14,26: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Tudo em cima do nome de Jesus. Todas as coisas passam por esse nome. Tudo vai em cima desse nome. Marcos 16, versos 17 e 18. É o próximo. Estes sinais seguirão aos que creem. Que sinais são esses? Tem gente correndo atrás de sinal. Você às vezes corre atrás de sinal. Eu vou lá porque hoje tem um pregador que é benção. O homem é tão bom que quando ele põe a mão, caroço o som, dente de ouro aparece, aleijado, eu vou lá. Estamos correndo atrás de sinais. Quando na verdade é o que ele está dizendo: esses sinais seguirão os que creem. Quem crê? Em meu nome, olha aqui, é no nome de quem? Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Fala sobre a ação demoníaca. Você vai entrar em lugares onde tem uma ação forte de demônios. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os... Em nome de quem? Para encerrar,
Pedro e João falaram assim: vamos orar? Vamos orar. Vamos lá no templo. Vamos no templo. E quando eles estavam entrando no templo, estava na escada, sentado no aleijado. E aquele homem era posto todo dia ali para pedir esmola. Ele não podia entrar por lá para dentro. Não podia ir lá para dentro. Era aleijado, era visto como amaldiçoado. Não podia entrar no templo. Ele estava sentado ali, era o único lugar onde podia. Então ele ouvia as pessoas cantarem lá dentro, ele cantava ali fora. E ele pegava a esmola que davam para ele. No final do dia alguém ia lá, pegava ele e levava ele embora. Pedro foi subindo, olhou para João e falou assim: João, olha a situação do rapaz. Minha conjecturação. Eu disse assim: João, você tem dinheiro aí? Tem não? Não tem nada aí não? Tem não. Ô moço, e eu acredito que ele é assim, ó, porque isso trazia vergonha. Então ele chorava, ficava de cabeça baixa, mão estendida. De repente Pedro, porque foi tão rápido as coisas, a coisa foi tão rápida.